É um modelo que nós desenvolvemos para entender melhor nosso próprio comportamento, como a gente chama, nossa própria natureza. Então nós vamos fazer uma metáfora com a natureza. Agora o importante é que nós temos uma natureza única, um jeito único, uma maneira única de ser. Claro que pode ser modificada. Nós podemos, se está faltando água, nós podemos colocar mais água, né? Se está muito, digamos, tem uma vegetação, né? Nós podemos colocar mais vegetação. Nós podemos fazer algumas mudanças na natureza, podemos fazer algumas mudanças no prédio, e da mesma maneira algumas mudanças em nós. Não vamos mudar radicalmente, isso é muito difícil. Nunca vi, não sei se... acho que nem é possível, mas algumas mudanças para um equilíbrio, isso sim é possível, né? Então a ferramenta que nós vamos estar trabalhando agora, ela funciona para isto. É uma metáfora com a natureza. Ela funciona principalmente para a comunicação, funciona também para relacionamentos, para autoconhecimento, e nós veremos como que ela funciona para o coaching. É muito importante para o coaching. Então, como que funciona o aspecto de relacionamento e comunicação? Cada um é diferente. A maioria dos problemas nas organizações e talvez nas famílias é problema de comunicação, né? A pessoa falou alguma coisa, a gente entendeu outra. Queremos falar alguma coisa, as pessoas estão entendendo outra, às vezes não importando a nossa intenção, motivação. Elas percebem de maneira diferente. Então, às vezes tem pessoas mais racionais, às vezes tem pessoas mais emotivas, mais intuitivas. Como fazer com que a gente possa ter uma comunicação melhorada? E também em grupo. Em grupo, como que eu vou poder encontrar os pontos de comunicação? Mesmo esse quadro é interessante, eu dou uma explicação, daí eu pedi para minha sócia, que também, né, ajudou a desenvolver essa ferramenta, ela deu uma explicação totalmente diferente, né? Ou seja, ela falou, não, existem os pontos em comum, os pontos que você pode buscar das ideias, mas o importante é como que eu posso estar seguro quando estou me comunicando com os outros, sabendo que eu estou passando a minha mensagem, ela está adequada, o outro terá uma outra opinião, eu vou misturar, vou poder juntar, mas não é que eu vá perder minha autoestima porque a minha opinião não foi aceita, porque o outro está falando com toda firmeza e eu posso ser não tão firme, acho que daí eu sou mais fraco, não, toda essa monte de chatice, vamos chamar assim, a gente pode tirar à medida que a gente entende a nossa natureza. Bom, trabalho em equipe, está meio escuro, mas o trabalho em equipe hoje em dia, às vezes um tentando controlar o outro, cada um do seu jeito, então não, as pessoas se virem, ou então não, você tem que controlar passo a passo de cada um, ou então é importante a iniciativa, a proatividade, cada um é tão diferente nesses aspectos, então mesmo trabalhar em equipe é um desafio, né? Temos vários gestores aqui, é um grande desafio. Aliás, uma casa é um grande desafio. Acho que educação é o mais difícil. Educar filhos é mais difícil do que ser gerente de empresa, né? Porque você demite, o que está incomodando demite. Agora, um filho, parente, é mais difícil, né? Você sabe que os filhos até podem pedir... eles podem oficialmente pedir, não é divórcio, como é que se chama? Tem um termo, que eles podem oficialmente, não sou mais dependente e quero estar... Bom, às vezes nós falamos de aspectos externos. Emancipação é o termo técnico. Quando nós falamos aqui da parte externa, são aquelas pequenas mudanças que a gente faz na nossa vida. Vamos mudar de cidade, vamos mudar de marido, esposa, vamos mudar de empresa, vamos mudar de trabalho. São mudanças externas, às vezes visíveis. É a ponta de cima do iceberg. 90% está embaixo. Quando é pessoal, significa as emoções, os valores, os sonhos. Quando é uma equipe, é a rádio peão, a conversa, as histórias que se contam, os exemplos que são dados, é a parte de baixo. É isso que movimenta uma equipe, é isso que movimenta uma família, não é a parte de cima, não é a reunião, não é o e-mail, não é a regra que se definiu.
é aquilo que está mais profundo. Então nós vamos dar uma olhada agora nessa parte um pouco mais de cima e depois nós vamos nessa parte mais de baixo. Nós vamos ter que explorar, para fazer uma mudança pessoal, nós vamos ter que saber esses dois. O externo, a gente vai olhar um pouco agora, que é o comportamento, mas é o interno também. Um pouco dos nossos valores, da nossa missão, do nosso propósito, para mexer esse iceberg que cada um de nós é, apesar de ter correntezas, nós somos um iceberg vivo, vamos dizer assim, que pode ter uma certa autonomia. Nós temos que compreender todo a parte interna, a parte externa. Então nós vamos falar agora dessa parte externa de comportamentos. E comportamentos é aquilo que é visível. O comportamento é a maneira que você fala, a maneira que você se movimenta, a sua postura, a sua maneira até de organizar o seu tempo, lidar com as pessoas, é algo externo. Pode ser que você não saiba, mas os outros percebem. Por que ele é meio complicado? Porque quando nós temos, aqui tem uma menina fazendo uma dança e daí tem a professora acompanhando, está lá, mas a menina tem uma ideia na sua cabeça e ela expressa de acordo com o seu potencial, de acordo com os conhecimentos. Ela pode ter estudado a física quântica do movimento artístico das flores fractais, que ela pensou aqui numa flor e ela faz uma expressão síncrona da energia e tal e tal e tal, se ela tiver o estudo e a capacidade técnica, ou então ela faz do melhor jeito dela. Às vezes a criança chora porque é o melhor que ela sabe fazer. Pega um bebê que está com fome, ele não vai pegar o celular, vai dizer, e aí, não vai vir a comida, está na hora. O que ele vai fazer? Uma choradinha básica, assim, comunica. Se com 2 ou 3 anos, daqui a pouco vai ter lá aperta um botão, ó, comida, trocar de fralda, sei lá, alguma coisa assim. Ela faz o que pode fazer com os recursos que tem. Nós também fazemos o que fazemos de acordo com os recursos. O que são os recursos? Conhecimentos, experiências, habilidades, talentos, coisas disponíveis. Algumas pessoas têm mais recursos, acessam mais coisas, então elas têm uma resposta melhor aos problemas. Então, isso é esse primeiro canal, a ideia para a expressão. Eu posso ter mais recursos para mim, para esta expressão. Mas depois tem um segundo canal da comunicação, é quando a outra pessoa percebe e com aquela informação ela vai indo para a cabeça dela e remonta, ela reapresenta a realidade percebida através dos órgãos sentidos. O que acontece? Depende de cada um. Então tem um menino aqui que viu um avião, tem outro que viu um gato, um peixe. Cada um faz uma associação de acordo com os conhecimentos, recursos, experiências, crenças, ideias, desejos e reapresenta aquela cena na sua cabeça. Cada um de vocês, cada pessoa, ela percebe a mesma realidade de acordo com o que tem nas suas experiências. A realidade é a mesma. A percepção é diferente. Isso nós temos que considerar, que a gente chama até de diferentes pontos de vista. O que nós vamos trabalhar aqui é como que se dá esta relação aqui de percepção, como que eu posso melhorar a percepção dos comportamentos dos outros. Isso aqui que a gente chama então de comportamento, como que eu sou percebido pelo mundo. É muito importante. A boa comunicação não é com o que eu estou falando, é como que eu estou sendo percebido. Não adianta a minha boa intenção, é como eu estou sendo percebido. A gente tem, em comunicação, a gente chama de emissor, que é a menininha ali fazendo o desenho dela, né, o desenho mental dela. Tem o receptor, que são todos os outros, e tem aquilo que se chama ruído, que é exatamente a forma de compreender os valores, que você compreende com valores, com crenças, isso aí, percepções, com informações. Né? Então, e às vezes nesse ruído a gente altera, às vezes a gente deleta.
E na programação neurolinguística, o pessoal vai a fundo no ruído, né? Existem coisas que cada um faz e ele tem que recompor às vezes, né? Às vezes aquele processo tirou informações fundamentais para entender a realidade. A pessoa tirou, então ela tem que fazer um trabalho para colocar de novo. Então, como que nós vamos entender? Então, comportamentos, como percebidos pelo mundo, comportamentos são ações, é diferente do que está na parte de baixo, que são os valores, o senso de identidade, a gente vai ver na sequência, temos que saber dos dois, a parte de cima e a parte de baixo, mas os comportamentos é o externo, cada um é diferente. Muitas pessoas já estudaram isso, e um deles que estudou é nada mais, nada menos que o pai da medicina, Hipócrates, né, o chefe aí da medicina. Até hoje tem como é que se faz juramento de Hipócrates. Né? A hipocrisia vem dele também? Não, é outro termo. Mas não é dele, mas o que que eu gosto dele é que ele estudou os temperamentos. Ele estava estudando por que algumas pessoas respondem melhor a um certo tratamento e umas sentem mais dor, o que acontece? Então ele estudou os fluidos do corpo, então trouxe os temperamentos. A partir daí, depois que o fundador inventou, o pessoal faz desdobramento e modificou. Depois nós temos até Jung e outros trazendo dentro da psicologia outros 4, sempre 4, é interessante. Os principais modelos são 4. Depois tem outros, Enneagrama é 9, o pessoal dá uma... Nós gostamos de trabalhar, já vou direto ao ponto, com um mais atual, que ele trouxe o conceito dos 4 elementos da natureza, embora antes de Hipócrates teve Empedocles, que trabalhou com 4 elementos e a mente era o 5º, a mente era amorosa ou raivosa, então ela transitava, e 4 elementos. Né? O Hipócrates ele trabalhou com os temperamentos e depois o pessoal resgatou. E nós gostamos muito disto, porque ele permite fazer uma analogia sem ter o melhor ou o pior. Não tem melhor ou pior. Para nós o importante é que cada um tem a sua natureza, cada um tem o seu jeito, cada ser é único, é individual, é especial. A nossa natureza, ou seja, cada um de nós, tem 4 elementos, 4 dimensões. Alguns estão mais proeminentes, alguns estão, a gente chama com um número maior, mas você tem os 4. O que você pode fazer, se for do interesse, é dar uma equilibrada. Como eu falei, no oceano não vai secar, né? Quer dizer, a pessoa tem água, um elemento água muito alto, ele não vai zerar, pode dar uma ajustada até elevar os outros. Então esse é o conceito, você tem a sua natureza, você pode dar uma ajustada. Você tem 4 dimensões, que aqui nós chamamos de elementos.